Oi, bem-vindos e bem-vindas ao MesaCast. Me formei. E aí? Esse é um espaço em que conversamos com os egressos do curso de licenciatura em teatro da Unir para saber um pouco como anda a trajetória depois da formação. Hoje estamos com o Denis Weber, egresso do curso de teatro. Ele que já é jornalista, então ele tem bastante coisa para falar para a gente aqui e também trabalha no meio artístico. Denis, tudo bem? Obrigada por ter aceitado aqui conversar um pouco com a gente. Eu sei que você tem muita coisa aqui para dizer e eu tô muito feliz de você ter aceitado. Eu já gostaria de começar a nossa conversa te perguntando o que te fez se inscrever no curso de licenciatura em teatro. Bom, olá para todo mundo. O que me fez me inscrever no curso foi, assim, eu já participava de um grupo de teatro lá em Vilhena. Eu vim de Vilhena, né, sou do interior. Vim para cá, já fazia parte desse grupo desde 2011, né? Antes disso, eu fazia jornalismo na Universidade Federal de Rondônia. Daí eu terminei o curso de jornalismo, acabei me aproximando do pessoal do teatro e tô com esse grupo desde 2011, né? O grupo de teatro Ancabuc. E depois eu passei num concurso em 2016 para trabalhar aqui em Porto Velho, no Instituto Federal de Rondônia, na parte de jornalismo, né? E eu acabei migrando para cá e trancando uma faculdade de letras, que eu estava fazendo letras depois do jornalismo, né? Daí para cá, letras era à tarde. E eu tinha que trabalhar durante a tarde, né? Meu período de trabalho era o vespertino. E daí eu sempre quis fazer teatro, alguma graduação relacionada às artes. E daí, né, junto à fome com a vontade de comer, eu fiz o vestibulinho em 2017. Foi 2017, final de 2017. E daí, em 2018, eu comecei a fazer o curso de teatro, né? Com a minha turma, que não era muito grande, né? Mas a maioria se formou já, alguns ainda estão pelo caminho. E mas assim, o pessoal se encaminhou, né? Tem muita gente já trabalhando com produção cultural, produção audiovisual, né? Trabalhando na educação. E eu acho que isso é muito interessante. E daí eu tenho essa vivência de comunicação com teatro, né? Com arte. E não só o teatro, mas também o audiovisual, a literatura. Tenho meio que esse trânsito, assim, por essas linguagens. E tô aí, desde 2023, formado em teatro, né? Não cheguei a dar aula ainda, assim, só cursos, oficinas. Mas tô esperando vir algum concurso, né? Algum momento para poder dar aula, porque eu gosto bastante de dar aula. E aí, quando você entrou no curso, você tinha em mente assim que queria também ser professor ou foi desenvolvendo esse desejo ali pelo caminho? Na verdade, eu entrei mais com esse intuito mesmo, da Foi? licenciatura. Assim, a licenciatura é uma. Eu acho que é uma coisa de família, assim. Minha mãe é professora, é pedagoga, daí eu tenho tias e tios que são da área da educação também, né? Meu pai e minha mãe trabalham em escola, então, assim, eu vivia em escola desde criança. E, assim, por que pareça, eu não fui fazer uma licenciatura logo de cara, né? Eu fiz jornalismo. Mas eu sempre gostei, sempre acompanhei minha mãe dando aula, meu pai é da parte técnica, né? Mas assim, eu sempre acompanhei, fui com a minha mãe, ajudei ela durante o período dela de formação em pedagogia. Eu estava terminando o ensino médio, ela estava terminando a graduação. Ela também estudou na Universidade Federal, Federal de Rondônia, só que em Olinda de Moura. E daí ajudei ela na construção de artigo, essas coisas assim, né? Ia com ela na faculdade muitas vezes. E eu gostava da dinâmica da licenciatura, né? E eu tava esperando, tanto que eu comecei letras lá em Vilhena, né? Então, assim, para mim foi muito tranquilo fazer as disciplinas ligadas à educação, né? Didática e todas as outras, e até os processos de ensino, né? Que a gente tem 1, 2, 3 e 4. Sim. Então, e depois os estágios também, eu peguei uma época de transição de pandemia, né? Então a gente teve que se virar para se adaptar e fazer coisas diferentes, né? O que dá também uma liberdade pra gente, mas um compromisso maior, né? No primeiro estágio eu fiz se eu não me engano, fiz um documentário sobre a vida profissional da minha mãe enquanto pedagoga, né? Que a gente até exibiu depois num outro evento da universidade. E daí no segundo
No segundo estágio, eu já fiz um projetinho com. Projetinho é feio, né? Falar o né? Um projeto de integrado audiovisual multimídia para falar sobre congregar história, comunicação, arte, cultura. Daí eu trabalhei com memórias sonoras, né? Fui captando os áudios ali daquela praça Getúlio Vargas, né? E fui contando a história, trazendo novidades, tudo pelo áudio. Depois fiz um vídeo naquele formato de TikTok, fiz uma cartilha bem ilustrada. Então, assim, um material meio que didático ali para trabalhar, né, com alguma turma. Daí depois, no terceiro, a gente já voltou, eu tive a experiência da escola mesmo, né? Fui para uma escola estadual, acompanhei um professor, né, no caso, e as várias turmas que ele dava aula. Então, desde o quinto, sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E daí eu pude ver, assim, a realidade, né? Como funciona. E eu vejo que os alunos têm uma vontade muito grande de fazer na escola. Sim. Assim, eu acho que às vezes a gente precisa só de um direcionamento. Acho que eles precisam de um direcionamento e precisam de mais de afetividade, de conversa. Não você lá sentado e dando coisas assim para os alunos. Acho que tem que ter esse envolvimento de conversa, para saber qual que é o mundo dele, o mundo cultural que eu falo, acessar o que que ele consome de cultura e o que que a gente pode ir inserindo, né, dentro da nossa proposta pedagógica. Daí no estágio final eu fui para o Instituto Federal de Rondônia, né, pro Campus Calama, daí eu vi outra realidade, né? Se na escola estadual os meninos tinham aquela coisa de falar bastante e tal, no IFRA era tudo muito quieto. Então, assim, para cativar eles, motivarem eles a se envolverem, assim, foi um outro processo que foi importante também para minha aprendizagem em sala de aula, né? Então, assim, eu tive uma rica variedade de experiências, né? Tanto na parte teórica de produção de material, como também da prática ali de lecionar e de acompanhar um professor. Denis, a gente aprende na universidade, né, a necessidade na educação da organização e do planejamento para que tudo isso que você fez aconteça de fato, né? Uhum. Então, como você tem essa diversidade aí de conhecimento, de trabalhos, eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, dessa importância, não só para a educação, mas também para o meio artístico, para que os alunos entendam que é necessário ser responsável, é necessário se Uhum. planejar, se organizar. Poderia. Posso. É assim, nos estudos eu sou bem organizado. Às vezes na vida pessoal a gente não é tão organizado, mas nos estudos eu sou bem organizado. Mas também eu tento deixar um pouquinho o caos ali para também não ficar uma coisa muito tabelada, né? Para ter o espaço da criatividade e da criação, porque eu acho que a criatividade vem um pouco do caos ali, né? Mas assim, eu tento sempre me organizar para estar com as leituras em dia, né? Por quê? Porque é muito importante a gente ler durante o curso, né? É, a gente chega às vezes não gostando de ler, mas a gente está num curso que a gente precisa de muitas referências para a gente criar e ir melhorando esse processo de criação, né? Então, assim, eu procuro sempre organizar as minhas leituras. Às vezes eu não consigo fazer tudo de uma vez, então falo, hoje eu vou ler tal disciplina, depois tal disciplina, e da mesma forma com os trabalhos, né? Que é uma construção. Se a gente está fazendo uma cena, a gente tem a parte de criar dramaturgia, né? Seja através dos exercícios que a gente faz em sala de aula, seja através de gabinete, que é aquela dramaturgia que a gente já faz em casa, sozinho. Eu gosto muito dessa parte, né? Eu sou mais dessa parte mesmo. Mas também me deixei produzir enquanto aluno criador, aluno artista, né? Uhum. No processo lá com os outros colegas, que é muito divertido, né? A gente se diverte pra caramba, assim. Eu gosto muito também dessa parte. E então, assim, a questão de planejamento
você se organizar para você tentar ler tudo que os professores passam. Você sabe que não é pouca É coisa, bastante né? A coisa. gente tem uma bibliografia vasta Sim. e se interessar principalmente por essas leituras, porque isso vai fazer falta lá na frente, na hora que você estiver na sala de aula, né? Porque daí como que você vai aplicar um jogo teatral se você não sabe a base, de onde veio? Você não precisa falar para o aluno, ó, esse é um jogo da Viola Spoiling, esse é um jogo do Japiaçu, né, e tal. Mas você tem a base ali do conhecimento que você vai aplicar, né, com aqueles alunos e você vai saber a sequência, né? Como que é a organização, como que é a aplicação, como que é a avaliação, porque, por exemplo, esses jogos a gente já faz a avaliação ali com eles, né, muitas das vezes. Então, eu vejo que muitas vezes a gente pula essas etapas, né? E o processo de ensino-aprendizagem ele é um processo, entendeu? E às vezes é longo, é demorado. A gente não vai resolver de um dia para o outro, né? Então, assim, eu falo, ai, mas eu não gosto de ler. Mas você pega um pouquinho por dia, vai lendo um pouquinho por dia, quando você terminou aquele capítulo que você precisava ler. Ah, eu não tô entendendo. Gente, dicionário. Entendeu? É, não tô entendendo. Gente, professor tá lá para tirar dúvidas. Inclusive, ele tem Um uma horário. carga horária dele Uhum. de gabinete para poder marcar essas orientações e tudo mais. Então, assim, não entendeu? Conversa com o professor, conversa com o colega também não entendeu? Então, vamos conversar com o professor. Vamos conversar com um colega que já fez a disciplina, um egresso. Não ter esse medo de trocar, né? Que eu acho que isso que dá a potência para a gente sempre produzir. E lembrando que a gente é uma universidade, a gente faz parte de uma universidade federal. Então, se espera da gente, assim, um nível de produção, né? O nível de produção de conhecimento. E então, a gente tem uma responsabilidade também com a sociedade, né? Não que isso seja um peso, né? É mais entendendo que a gente está sendo financiado para estudar, né? E muitas vezes as pessoas não percebem isso. E isso é de uma grandeza. Pensa, a gente tem um corpo de professores, acho que todos são doutores, se eu não me engano. Acho que são todos É. doutores agora, né? Então, assim, pensa o investimento que está sendo feito público, né? Nos salários desses professores e tudo mais, para gente que é muito privilegiado, porque as nossas turmas às vezes têm 10 alunos, no máximo 15, 20 alunos, né? Olha assim o nível de atenção que a gente recebe, Uhum. entendeu? E tem muita gente que não dá valor, tem muita gente que não vai para aula, Isso. né? Eu entendo que uma vez ou outra a gente vai ter que faltar, mas cadê a nossa responsabilidade? É uma transição também, entendo que é a vida adolescente, né, para a vida adulta. Muita gente chega com 16, 17, 18 anos. Isso. Mas aí também é um processo de amadurecimento. E pensar que você não vai sair um ator, uma atriz, né, de hoje para amanhã. Você tem 4 anos de formação ali, e às vezes até mais, porque às vezes você fica até mais um pouco, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, vai do teu amadurecimento, só não pode ficar muito tempo também, né? Mas assim, para não perder o fio da meada, né? Eu fiquei 5 anos, 5 ou 6 anos, não sei. Eu reprovei, porque eu quebrei o pé numa disciplina, entendeu? Mas voltei, fiz as disciplinas. Então, assim, também não desanimar no primeiro perrengue, É, que né? acontece muito. Pois é. Agora falando um pouco da tua profissão, né? Uhum, Eu sei que você desenvolve alguns projetos no Instituto Federal. uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco de algum desses projetos que você gostaria de compartilhar com a gente. Então, eu trabalho com jornalismo lá, né? Fazendo a parte de cobertura dos eventos, de toda a movimentação, né? Cultural, científica, esportiva, que tem uma instituição de educação, né? Como o Instituto Federal de Rondônia. E lá na parte artística, eu colaboro às vezes com o pessoal lá do setor, com a coordenação de esporte, cultura, né? E ajudei já a realizar eventos específicos, né? A Semana de Arte.
Arte, Cultura e Patrimônio Rondoniense, né, do Instituto Federal. Em 2023, ajudei a coordenar também o encontro de coordenadores de núcleo de arte e cultura, né, dos campi que a gente tem no interior e aqui na capital. Esse pessoal veio para formação, para discussão. Então lá eu pude apresentar, eu levei, por exemplo, minha experiência do estágio no próprio instituto, falando de performance, eu levei para um momento com os professores, porque os professores são, em sua maioria, são todos da arte, das artes visuais, né? Então a gente tentou levar mais essa parte do teatro, da dança, do corpo, né? As artes do corpo. E daí eu pude falar de performance, eu pude mediar mesas para falar, por exemplo, do que a gente está vivendo agora com esses editais de cultura, né? Falando dos pontos de cultura, que era uma coisa que estava meio esquecida e que muitos professores, inclusive não sabiam e que e que a gente pode realizar ações formativas, ações culturais, né, com esses pontos de cultura, o instituto, esses pontos de cultura. Então, e como eu participei desse movimento lá em Vilhena, dos pontos de cultura, fazia parte de um ponto de cultura lá e de um grupo de teatro, então eu pude levar essa minha experiência e conversar com outras pessoas que estavam ali debatendo o assunto, né? Porque depois veio tudo isso, né? De 2023 para cá, toda essa demanda, inclusive os institutos federais assumiram algumas demandas relacionadas à questão da arte e cultura também, né? Com agentes territoriais de cultura. Aqui em Porto Velho, a nossa agente é a Rafaela Correia, que é aluna do curso de teatro, né? Então, assim, é essa troca, né? Como eu gosto bastante, o pessoal lá da parte da cultura sempre me chama, né? E nos eventos, né? Porque tem muito evento no Instituto, então eu faço cobertura, ajudo numa coisa ali, outra aqui, outra ali, né? E algumas apresentações culturais também, né? Principalmente na área da poesia, da literatura. Eu gosto da parte de sarau também, né? Porque o meu grupo de Vilhena tem essa experiência também literária muito forte, porque as fundadoras são da área de letras. E daí ela sempre tenta trazer essa formação também, né? Seja da dramaturgia, seja da literatura, literatura da poesia, da prosa. A gente sempre tenta brincar e encaixar isso, né? Sim. Eu fiz o ensino médio de 2017 a 2019 no IFRO. Olha aí. Sim, e eu era doida para fazer alguma coisa voltada à arte. Tanto que eu Uhum. entrei no curso, né? Depois que Uhum. me formei, eu entrei no curso de artes. E eu não tinha esse acesso no IFRO naquele Uhum. momento, né? Algo que eu queria muito. E como o IFRO é um local que a gente tem que estudar bastante, não tem como a gente sair de lá e fazer isso em outro local. Tudo a Uhum. gente tem que fazer lá. Uhum. E agora você falando, eu percebo que essas coisas são novas, né? Então Uhum. você percebe que agora, não só no Instituto Federal, mas na cidade também, você percebe um avanço, um mercado que está se criando ou aumentando, voltado à arte, ao teatro? Sim, né? Principalmente a partir das leis de incentivo, né? Então, assim, essas leis de incentivo que a gente tem sempre ficar de olho, né? Porque são iniciativas públicas, né? De políticas públicas e que muitas vezes não são cumpridas pelos estados, pelos municípios, né? E Rondônia a gente tem que sempre estar vigilante, assim como todos os estados, né? Se a gente for parar para pensar. Porque não, muitas vezes não é vantajoso para quem está no poder, né? Esse tipo de política pública, né? Isso. Porque os artistas, né? As produções artísticas, elas promovem, em sua maioria, o pensamento crítico, né? Então, fazer o povo pensar, né? É uma arma, né? Uma arma de libertação e tudo mais. Então, assim, tem mercado, hoje mais do que nunca. Então, a gente tem aí a Paulo Gustavo, a Lê Paulo Gustavo, tem a Aldir Blanc, mas a gente tem que ficar em cima, batendo para esse dinheiro, esse recurso sair. Porque esse recurso é para gente, para a criação. E a gente tem que entender que a criação artística, o produto artístico que a gente entrega, o espetáculo, a literatura, a música, né, um CD e tudo mais, tudo aquilo ali é um material simbólico e aquilo ali vai perdurar. Entendeu? Aquilo ali vai ficar na memória, vai fazer parte da memória cultural do município, do estado. Então a gente batalha para fazer uma coisa que a gente deveria ter muito mais anuência do estado.
né? Então, assim, é bem estranho, né? E a gente não percebe isso muitas vezes. Porque a gente tá tão embreado falar assim, sempre abaixar a cabeça, e a gente tem que entender que esse recurso é para a cultura, a gente tem que entender que a gente é, é criador e eu acho que mantenedor dessa memória cultural dos territórios que a gente vive, dos espaços que a gente vive. Então tem. Então tem, a gente vê que eu acho que o curso também tem isso, tá? Parte de uma parte prática muito grande, isso é legal. A gente participa de produção cultural quando você vê desde o primeiro semestre. Eu mesmo já participei desde o primeiro semestre. E fui até o final participando. Seja de um festival, seja de um espetáculo, seja um projeto de pesquisa, né? Então, tem espaço, só que você tem que entender que não vai cair no seu colo. Que você tem que correr atrás, que você tem que se mostrar disposto a fazer. Porque assim, eu sinto muitas vezes que tem gente que só espera que chegue até ele. Não é assim, olha, tô te dando aqui esse espaço. Poxa, é mercado de trabalho, né? Então, se você não cavocar, tal, claro, com ética, respeitando os outros, não passando a perna, porque isso é um lema meu, assim, né? A gente tem espaço para todo mundo, se a gente dividir o pão, todo mundo sai nutrido, né? É, tipo, de ir galgando esses espaços. Entendeu? Então, assim, já chegou a mim reclamação, porque eu não tenho espaço para fazer isso aqui. E o que que você se propôs a fazer? A gente entende que as primeiras produções que a gente vai participar, a gente não vai ser remunerado financeiramente, né? Infelizmente, nem todos os projetos têm recurso. Mas, assim, a gente está ali exercitando o nosso poder de produção cultural. Que a gente não vai, muitas vezes a gente não vai só dar aula, a gente vai fazer produção cultural. A gente vai estar na cena, a gente vai estar nos bastidores, né? Então é isso, tem mercado. E tem mercado para cena, tem mercado para os bastidores, tem mercado para formação, porque a gente pode oferecer oficinas, né, de iniciação, de produção cultural, de dramaturgia, de roteirização. E eu vi que você trouxe alguns livros, né, que você desenvolveu durante a sua formação em licenciatura em teatro. Poderia falar um pouco pra gente sobre eles? Então, durante as disciplinas a gente acaba fazendo trabalhos assim, né? E que a gente fica, nossa, eu tenho que dar vazão para isso, né? Tenho que publicar em algum lugar. Alguns eu acabei nem publicando, mas alguns eu acabei transformando e participando de coletâneas, né? Então, nesse aqui, o Autorretratos, eu trouxe para ele poesias que eu desenvolvi durante a disciplina de didática, que a professora fez tipo um caderno com a gente de possibilidades de ensino-aprendizagem através da arte. Daí eu criei poesias, eu trouxe fotografias, né? E fui coordenando essas linguagens aqui, tipo assim, transformei em poesia e publiquei junto com colegas do Instituto Federal de Rondônia. É um livro que foi financiado por um edital da diretor, não, da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal. E daí a gente ganhou esse recurso e publicou o livro, né? Então também a gente tem que ficar ligado, né, nos editais das instituições, né? A gente tem instituições que têm editais de publicação. E esse daqui, o Memória, Relatos do Teatro em Rondônia, né? Eu tenho um capítulo aqui que vai falar de um espetáculo à margem, que é do grupo lá de teatro de Vilhena, o Ancabuque, e que eu desenvolvi na disciplina de teatro brasileiro, né, ministrada pelo professor Adailton, e era pra gente falar, a gente pesquisar algo da história do teatro, não só em Rondônia, mas no norte, né? Daí os colegas pegaram de outros estados e eu peguei do grupo que eu faço parte, mas que é do interior também, pra gente mostrar essa realidade do interior, né? Porque muitas vezes a gente foca nosso olhar de pesquisa só para as capitais, né? Daí eu já fiz esse olhar mais pro interior, né? E daí as minhas amigas também, formadas pela Universidade Federal de Rondônia, a Valdete Souza e a Núbia Rodrigues, a Valdete em Letras, a Núbia em Jornalismo,
também tinham textos que falavam sobre a história do jornalismo, a história do teatro, né, em Rondônia. E daí a gente reuniu essas obras e criou esse livro. E é um dos primeiros que fala do teatro em Rondônia, né? Então, assim, e ele foi publicado via edital também da Edufro, que é a editora da Universidade Federal de Rondônia, que deixou a gente mais orgulhoso ainda, né? Porque foram trabalhos desenvolvidos dentro dos cursos de letras, jornalismo e teatro, e que acabaram resultando num livro, né? Que eu acho que a premissa da universidade também é essa, né? Daí é essa parte da pesquisa que eu gosto bastante, né? E, inclusive, dei continuidade aos meus estudos, né? Eu me formei em 2023 em teatro. E depois, em 2024, já entrei no mestrado na Universidade, também Federal de Rondônia, na área de comunicação, né? Falando de jornalismo cultural, que é meio que o encontro do jornalismo com a cultura, né? Daí, de uma forma mais ampla, né? Tendo a arte também como uma possibilidade de construção aí de poder simbólico e tudo mais. Então, eu venho nesse percurso, também sou da academia, gosto muito de ler teoria e tal, né? Tô nesse processo aí, tô quase terminando e vamos ver depois, né? Se eu consigo dar aula. Então, pra gente finalizar, eu gostaria de te perguntar se tu tem algum conselho para dar para os alunos ou tem algo que você gostaria de ter ouvido quando estava nesse processo. O conselho que eu dou é: leiam, pelo amor de Deus, leiam, leiam, leiam sempre. Assistam coisas também. É importante a gente se nutrir de várias artes, né? Várias linguagens. O cinema é muito potente, o audiovisual é muito potente, a gente tem produções ótimas ao alcance. Hoje a gente tem esse repositório muito grande, né? Audiovisual. E assim, os professores não são os nossos inimigos, gente. Então, assim, você tem dúvida, chega e pergunte, converse, faça um bate-papo, se organize, não entenderam, faça um grupo de estudo, né? Às vezes eu me sentia muito solitário, porque eu sou de estudar muito, né? E às vezes, talvez pela idade, né? Questão da maturidade, muitos alunos levam a pagode. Isso. E você pode levar um tempo a pagode, tá tudo certo, é seu processo de amadurecimento. Mas uma hora a ficha cai. E daí a vida cobra. Depois, quando você for fazer um concurso, que você não tiver um determinado conhecimento sobre determinada área, principalmente na área do teatro, você vai parar para pensar: nossa, eu acho que fulano de tal, o professor Adailto, o professor Luiz, o professor Júnior falaram isso, mas eu não lembro. Então, assim, leiam, né? No seu tempo, claro, mas entendendo que você tem bastante coisa para ler. Então, comece desde de ontem, né? Lendo, porque eu acho que vai fazer muita diferença lá na frente para sua criação artística, para sua construção de projetos, para sua docência, seja ela qual for, de infantil, de adolescentes, de adultos, né? Em espaços formais e não formais. Né? E o que eu gostaria de ter ouvido, eu acho que eu ouvi tudo que eu precisava durante o curso, porque eu sempre perguntava muitas coisas para os professores, né? Eu não saía com dúvida, não, entendeu? Eu perguntava, discutia, debatia quando convinha, né? E é isso. Pessoal, leiam, né? Assistam coisas bacanas e tal, né? E tentem sempre dialogar com os amigos e com os companheiros de turma e de turmas, entendendo que ninguém é teu inimigo e todo mundo tem espaço no mercado, né? É isso, gente. Muito Obrigada. obrigada, Denis, por aceitar participar. É muito bom te encontrar. Sempre que eu te encontro, eu sempre dou risada, porque você é uma pessoa muito divertida, muito alegre. Então, nosso papo tá sendo muito produtivo. Também gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui. Aguardo vocês no próximo episódio e mostrar para vocês, né, que é necessário, como o Denis falou, essa leitura, esse conhecimento, porque quando a gente sai da universidade, a gente percebe a necessidade. Até mais, até o próximo episódio. Tchau!